E aí galera, tudo bom? Estamos aqui agora para a nossa aula de número 21 de Química, falando sobre sais, beleza? Os objetivos é reconhecer que sais em soluções aquosas podem apresentar comportamento neutro, ácido ou básico. Vamos falar mais um pouquinho aí sobre os sais, beleza? Reações ácido-base. As reações de neutralização ocorrem quando misturamos um ácido e uma base, de modo que o pH do meio é neutralizado e se produz água e um sal. Então, reação de neutralização é a reação de formação de sal, onde um ácido e uma base reagem, gerando sal e água. Então, ácido mais base é igual água mais sal, beleza? Então, só para nós relembrar como que são formados os sais, né? Reação entre ácido e base gera sal e água, temos uma reação de neutralização, uma reação ácido-base. O ácido libera no meio cátions H+, que se unem aos ânions OH-, liberados pela base, e com isso formam-se moléculas de água. O sal é formado pela união do ânion do ácido e o cátion da base, tá? Então, o ânion do ácido, a carga, o outro elemento que está junto com o hidrogênio no ácido, e o cátion da base, ou seja, o outro elemento que está junto com a hidroxila, que nem está representado ali, ó, HA mais BOH, onde A é o ânion do ácido, que está junto com o hidrogênio. Então, nós temos lá no sal o A também. E na base nós temos o BOH. O OH é a hidroxila, ela é o ânion, mas só que o sal é formado por o cátion da base. Então o cátion vai ser o outro elemento que está junto com o OH. E ali no caso, só para representar, representaram pela letra B. Então, BA formando o sal. Então o cátion é o ânion do ácido, o cátion da base forma o sal, beleza? Olha um exemplo. Num copo contendo ácido nítrico, que possui pH aproximadamente igual a 2, vai sendo gradativamente adicionado leite de magnésio. O leite de magnésio, o hidróxido de magnésio, no caso, possui um pH aproximado a 10. Com o tempo, o pH do ácido nítrico irá aumentar, o que quer dizer que ele está sendo neutralizado pelo leite de magnésio. Ou seja, o leite de magnésio tem pH maior, então ele vai se misturando com o ácido. E a base, que é o hidróxido de magnésio, o leite de magnésio, vai neutralizando esse ácido. Ou seja, se o ácido estava muito forte, ele vai ganhando mais pH para ele ficar mais próximo da neutralidade. Chegará a um ponto em que o pH do meio atingirá o valor de 7, ou seja, o meio está neutro, ou seja, ocorreu então uma reação de neutralização e tivemos a liberação e a formação de água e um sal, beleza? Então, reação de neutralização acontece entre um ácido e uma base, onde ou o ácido ou a base vai neutralizar um ao outro, até chegar no pH 7, que é o neutro, gerando assim ácido e sal e água. Fechou? Essa é uma reação de neutralização total, que pode ser expressa pela seguinte equação química, ou seja, a equação que nós estávamos falando ali do ácido nítrico e do leite de magnésio. Então temos lá 2HNO3 mais MgOH2, passando a ser 2H2O mais MgNO32. Então o que nós temos? Temos o HNO3 como ácido nítrico, MgOH2 leite de magnésio, a água e o sal neutro. Por que essa é uma reação de neutralização total? Reação de neutralização total ocorre quando a quantidade de íons H+ do ácido é igual à quantidade de hidroxila da base. Ou seja, observa ali, ó, no ácido nítrico você tinha 2HNO3. Então você tem 2 hidrogênios, você tem 2 íons H+. Agora observe na base, você tem OH2. Ou seja, você tem 2 hidroxilas, 2 hidrogênios, 2 oxigênios. Ou seja, OH2, OH, temos 2 ânions da base, 2 ânions de hidroxila. Ou seja, temos 2 íons H+, 2 íons OH-. Ou seja, se eles estão na mesma quantidade, reação de neutralização total. Fechou? No entanto, pode ocorrer reações de neutralização parcial. Ou seja, em que a quantidade de íons H+ e OH- liberados pelo ácido e pela base são respectivamente diferentes. A neutralização parcial pode ser dada de duas formas: com formação de um sal com caráter ácido
e um com caráter básico. Vejamos então. O ácido fosfórico libera 3 íons H+, e o hidróxido de sódio libera apenas um. Então tá ali a representação. H3PO4 mais NaOH, passando a ser H2O mais NaH2PO4. Observe lá no ácido fosfórico, no H3PO4, que são 3 hidrogênios, ou seja, 3 íons H+. Agora na base, você só tem um OH, você só tem uma hidroxila. Ou seja, temos mais H+, ou temos mais OH-. Temos mais íons H+. Então, portanto, nós temos um sal de caráter ácido, beleza? Então, olha só, nem todos os hidrogênios ionizáveis do ácido são neutralizados pelas hidroxilas da base, formando um sal ácido, também chamado de hidrogenosal, beleza? Então, aqui nós temos um sal ácido. E, porventura, um sal básico, temos ali um exemplo. Ó. O ácido clorídrico libera um íon H+, e o hidróxido de magnésio, a base, libera 2 hidroxilas. Aqui já inverteu o processo. Ó. Você tem HCl mais MgOH2, passando a ser H2O, mais MgOHCl. Então, o que você observa? No ácido, você só tem um hidrogênio, então, ou seja, só um íon H+, e na base você tem 2 hidroxilas, olha lá, OH2. Ou seja, você tem mais hidroxila ou mais H+? Você tem mais hidroxila, você tem 2 hidroxilas e somente um íon H+. Então, você tem 2 hidroxilas, temos um sal de caráter básico ou hidroxal. Beleza? O hidro vem de hidróxido, né? Que no caso é para representar um caráter básico, tá? Então esses são os caráteres que o sal pode assumir também. Ele pode assumir neutralização total, onde a quantidade de íons H+ do ácido e OH- da base é a mesma. Sal de caráter ácido, onde temos mais íons H+ do que hidroxila, que é OH-. E temos o sal de caráter básico, que é aquele sal que nós temos, que libera, né, mais íons OH-, ou seja, mais hidroxila, do que íons H+, que é do ácido. Fechou? Bom, galera, a nossa aula de agora é só isso. Era só para nós, uma aula bem básica, só para nós concluir esse assunto de sais. Então, vimos, então, reações de neutralização e a classificação das reações de neutralização. Temos a total e as parciais, né, que pode ser de caráter ácido e básico. Fechou? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? Utilizamos o quadro, que nem eu falei, uma aula mais teórica, mais básica, bem facinho de se aprender. Nos vemos então na próxima aula de Química, começando aí falando, para nós encerrarmos funções químicas inorgânicas, falando sobre óxidos. Até mais!